O menino deixou a garota morder o seu pescoço. E o resultado foi que ele mesmo acabou pregado dentro de um caixão com uma estaca de madeira. Isso porque a garota era diferente das outras pessoas desde que nasceu. Seus pais a alertaram para nunca deixar ninguém perceber, caso contrário todos acreditariam que ela era uma vampira. Ao ouvir isso, a garota também ficou com medo de realmente ser uma vampira. Mas não existe segredo que dure para sempre, seus comportamentos estranhos só despertaram ainda mais desconfiança. Até que um dia o menino foi encontrá-la. Ele perguntou: "Você mesmo uma vampira?" Ao ver a garota virar o rosto e não querer falar com ele. O menino sorriu e estendeu a mão. "Meu nome é Cris. Acho que é a primeira vez que te vejo sair de dia. Então, qual é o seu nome?" Ao ouvir isso, a garota apenas soltou um resmungo frio. O menino insistiu: "Então o seu nome é HMPH?" O que quase fez a garota explodir de raiva ali mesmo. Na verdade, o menino já sabia que o nome dela era Surrê, pois ela era bastante conhecida na região. Todos diziam que ela era vampira recém-chegada. Essas palavras receberam uma forte rejeição de Surrê. Mesmo assim, Cris também achava a situação estranha. Ele tinha ouvido dizer que ela havia se mudado várias vezes e não saía de casa durante o dia. Que ficava andando à noite e, quando sentia fome, chegava a pegar pombos para comer. Surrê retrucou em voz alta que, pelo menos, a última parte era absolutamente falsa. Cris sabia muito bem que tudo isso eram boatos. Mas não entendia porque Surrê não saía de dia nem explicava nada às outras pessoas. Ao ouvir isso, Surrê também ficou angustiada. Ela já tinha tentado se explicar. Mas ninguém acreditava em suas palavras e ela mesma não sabia se realmente era uma vampira. Vendo isso, Cris disse: "Eu acredito que você não é uma vampira porque eu nasci manco. Por isso eu sei que quando alguém se sente diferente dos outros, acaba tendo medo de conviver e as pessoas passam a comentar sobre essa pessoa especial. Eu também já ouvi outros dizerem que meus pais se arrependeram de me ter, e isso me fez temer que fosse verdade. Mas na realidade meus pais me amam profundamente, então você também não deve se deixar afetar pelo que os outros dizem sem pensar. Então, vamos ser bons amigos." Ao olhar para aquele garoto que vivia uma situação parecida com a dela, mas era tão alegre e aberto, Surrê aceitou o convite com prazer. Era a primeira vez que Surrê tinha um amigo. Eles conversavam e riam juntos. Brincavam juntos no rio. E estendiam roupas enquanto observavam o pôr do sol. Por fim, Surrê não aguentou mais e contou seu segredo a Cris. Cris achou apenas que a habilidade dela era muito legal e acreditava firmemente que ela não era uma vampira. Nem a própria Surrê conseguia acreditar nisso, pois ainda temia que talvez fosse mesmo uma vampira. Cris percebeu a inquietação em seu coração e disse: "Que tal morder o meu pescoço?" Ao ouvir isso, Surrê entrou em pânico imediatamente, mas Cris continuou: "Não tem problema, porque eu confio em você." Mesmo assim, Surrê continuava extremamente apreensiva. E se algo realmente acontecesse? Cris logo afirmou que não precisava morder agora. "Quando você sentir que eu realmente acredito em você, ou quando você acreditar que não é uma vampira, nesse momento você deve me morder." Só então Surrê relaxou e sorriu, aproveitando cada instante ao lado de Cris. Até que um dia, a casa de Cris pegou fogo. Sem hesitar, Surrê correu direto para o incêndio. Ela sabia muito bem que, ao usar seus poderes, só faria os outros acreditarem ainda mais que ela era uma vampira. Mas já não conseguia se importar, não queria mais ser guiada pelas mentiras e boatos alheios. Sob os escombros, Surrê encontrou Cris à beira da morte. O concreto armado pesado foi erguido com extrema facilidade por ela. "Surrê, você veio me salvar. Não importa o que digam sobre você, eu vou acreditar. Alguém tão bondoso quanto você não pode ser uma vampira." No fim, Surrê acabou mordendo o pescoço de Cris. Assim, Cris foi pregado dentro de um caixão e Surrê perdeu seu melhor amigo. A partir daquele dia, ela passou a odiar vampiros mais do que qualquer outra pessoa. Assim, com um desempenho excelente, ela se transferiu para a Academia Deseler. Era a melhor escola aristocrática de Littlefield e lá vampiros eram rigorosamente excluídos. Finalmente, ela se livrou do rótulo de vampira. Mas ainda não conseguia esquecer o olhar de confiança absoluta que aquele garoto lhe lançara no passado. Após um período de autoajuste, Surrê começou a limpar e organizar o próprio quarto. No momento em que levantou a cama inteira, viu um garoto que havia surgido de repente. Surrê se apressou em explicar que não era uma vampira, mas ao pensar que ninguém acreditaria nela, a confiança que mal havia construído desmoronou num instante. As lágrimas começaram a cair sem parar. No entanto, o garoto disse: "Eu acredito em você. Afinal, o processo de admissão da nossa escola é extremamente rigoroso." Ao ouvir isso, Surrê ficou muito grata pela compreensão dele.
E então seu tom ficou sério. Eu realmente não quero mais ser confundida com uma vampira, porque eu odeio vampiros mais do que qualquer pessoa neste mundo. Ao ouvir isso, o garoto começou a suar frio. Mas a expressão de Su-He logo voltou a ficar alegre, pois ali ela não precisava mais se preocupar em ser mal interpretada. O garoto também percebeu que Su-He havia passado por muitas dificuldades antes. Em seguida, Su-He disse que tudo aquilo era por causa dos vampiros. O suor frio do garoto voltou a aparecer. Na verdade, Su-He ouvirá de seus pais que antes de seu nascimento, vampiros existiam apenas nos romances, e ela não conseguia entender por que haviam surgido de repente no mundo real. Ao ouvir isso, a expressão do garoto tornou-se gradualmente séria. Pouco depois, Su-He encontrou o livro do garoto. Aproveitando o assunto do livro, os dois conversaram mais um pouco. Como normalmente não tinha amigos com quem conversar, Su-He acabou falando bastante. Até que começou a achar que talvez estivesse incomodando o outro. Mas ao saber que não era esse o caso, Su-He devolveu o livro ao garoto. O garoto pegou o livro, se despediu rapidamente e foi embora. Só então Su-He percebeu que nem sequer tinha perguntado o nome dele. De repente, a porta se abriu novamente. O garoto, parado do lado de fora, perguntou qual era o nome de Su-He. Aquela felicidade inesperada quase deixou Su-He desnorteada. Ela repetiu seu nome várias vezes seguidas. Depois disso, os dois ficaram em silêncio por um momento. Passado um tempo, o garoto perguntou: "Você não quer saber o meu nome?" Só então Su-He caiu em si e apressadamente perguntou o nome dele. A reação o deixou um pouco sem graça, mas ele disse que se chamava Eli. Após trocarem mais algumas palavras educadas, ele se despediu e foi embora. Eli caminhava pelo corredor, quando de repente um homem ruivo o alcançou, chamando: "Irmão Eli." Ele se chamava Gino e atrás dele vinham Shan de cabelos loiros, Soren de cabelos azuis e Yan de cabelos grisalhos. Ao saber que Eli pretendia fazer amizade com o humano, Soren foi o primeiro a se opor. Assim, os quatro começaram a discutir mentalmente, mas Eli não acatou a opinião apresentada. Ele sentia que Su-He era diferente, alguém que lhe transmitia uma sensação muito parecida com a sua própria. Gino afirmou que se ela fosse da mesma espécie que eles, jamais teria conseguido entrar naquela escola. Eli sabia muito bem que Su-He não era da mesma espécie, mas ainda assim havia nela algo estranhamente atraente. Ao ouvir isso, Shan brincou: "Eli, não me diga que você acabou se apaixonando por ela?" A ideia, porém, foi prontamente negada por Soren. Esse tipo de sentimento é impossível para nós, e também proibido. Mesmo que tentemos conviver bem com os humanos, eles acabam. Yan também comentou que se aproximar demais só traria perigo para Su-He. Depois de ouvir todas as opiniões, Eli soltou um suspiro. Pouco depois, Soren reforçou com firmeza: "Em resumo, daqui em diante ninguém deve se aproximar demais daquela aluna transferida." Em algum momento, Su-He já estava parada atrás deles. Justo quando Eli e os outros discutiam manter distância de Su-He, ela acabou ouvindo a parte final da conversa. Ela baixou a cabeça, envergonhada, sem imaginar que seria rejeitada tão rápido. Desde pequena, sempre foi assim, apenas por causa de suas habilidades. As pessoas a consideravam uma vampira e ninguém queria brincar com ela. Ela achou que por não haver vampiros ali, isso não voltaria a acontecer, mas mesmo assim não conseguiu escapar. Pensou que os olhares dele seriam iguais aos das pessoas de antes. Mas não era isso, havia surpresa e um certo constrangimento em seus olhos. Ser observada daquele jeito deixou Su-He bastante inquieta. Shan foi o primeiro a se aproximar, cumprimentá-la e se apresentar. O entusiasmo dele deixou Su-He um pouco sem saber como reagir. Ainda bem que Gino puxou de lado a tempo. Enquanto falava mal de Shan, ele também se apresentou. Shan ficou encarando de lado e reclamou: "Ei Gino, assim você me queima demais." "Eu sou Yan." Ele enxugou as mãos. Depois estendeu a mão de forma educada para Su-He. "Olá, meu nome é Yan." Su-He, é claro, respondeu ao cumprimento com alegria. De repente Yan falou: "Não leve a sério o que o Soren disse agora há pouco. Nenhum de nós concordou." Soren cerrou os dentes de raiva. Durante a discussão, você não estava dizendo isso. Su-He, é claro, também havia reparado nele. Como esperado, aquele cara realmente desprezava, e ainda tinha dito aquelas coisas antes. Soren virou o rosto de lado, todo orgulhoso e emburrado. Embora Su ressentisse uma leve decepção, comparado ao passado, aquilo já era muito melhor. Ela não fazia ideia do que Eli tinha dito sobre ela antes, para que todos a tratassem com tanta cordialidade. Soren ficou parado de forma constrangida, esperando que alguém o chamasse para ir junto. No entanto, ninguém lhe deu atenção. Em vez disso, Eli foi o primeiro a perguntar a Su-He para onde ela pretendia ir.
ao saber que ela queria conhecer melhor o campus. Os outros também começaram a dizer que iriam junto. Soren, é claro, não conseguia deixar o orgulho de lado, alguém teria de convidá-lo pessoalmente para que ele aceitasse acompanhar. Assim, o grupo levou Surê primeiro para conhecer a biblioteca. Surê, na verdade, estava mais interessada no tipo de livro que Eli carregava, mas ele explicou que aquele tipo de leitura exigia uma autorização especial. No fim, ele só conseguiu tranquilizá-la, dizendo que contaria tudo a ela depois de terminar a leitura. Enquanto mostrava a escola, Shan também apresentou a situação de cada um. Ele contou que ele e Surê eram do 10º ano e An e Gino estavam no 11º. Soren não comentou o ano e Eli era do 12º. Ao ouvir isso, Surê achou estranho. Vocês nem estão no mesmo ano e ainda assim são tão próximos. Que curioso. O comentário deixou todos um pouco sem graça, e após um momento, Eli explicou que haviam crescido juntos. Os pais de todos já tinham falecido, e eles vieram da mesma instituição de acolhimento. Só então Surê entendeu e pediu desculpas por sua observação precipitada. Os outros também se sentiram aliviados. Pouco depois, chegaram ao campo esportivo. Gino comentou que havia 2 bons companheiros deles na quadra. Como levavam a liga muito a sério, ainda estavam treinando. Surê ainda queria perguntar mais sobre a liga, quando o olhar de Ian se tornou repentinamente afiado e algo foi despedaçado num instante. Os outros reagiram de imediato, protegendo Surê no meio deles. Ao olhar melhor, perceberam que era uma bola de futebol chutada da quadra. Um garoto de cabelos brancos e outro de cabelos roxos correram até ele, sendo eles Aka e Noah, 2 dos 7. Ao verem que era Gino, pediram desculpas rapidamente e saíram correndo. Só então Ian se virou para perguntar se Surê estava bem. Nesse momento, Eli ainda mantinha protegida em seus braços. No instante seguinte, Surê recuou como se tivesse sido lançada por uma mola. Com o rosto completamente vermelho, ela agradeceu repetidas vezes. Antes que Eli terminasse de falar, ela saiu apressada. Os outros apenas acharam que ela tinha se assustado com a bola de antes. De volta à porta do dormitório. O coração de Surê batia descontroladamente, afinal, era a primeira vez que um garoto a protegia daquele jeito. De repente, uma voz atrás dela trouxe de volta a realidade. Era Soren, o garoto de cabelos azuis. Ele perguntou: "Você sabe meu nome?" Surê ficou inquieta sob o olhar dele, mas mesmo assim respondeu timidamente o nome dele. Ao ouvir a resposta, a expressão de Soren ficou complicada. Ele bufou de forma orgulhosa e virou-se para ir embora. De repente, Surê o chamou. "Obrigada, pelo que aconteceu agora há pouco." Soren ficou sem entender o motivo. Surê explicou que quando a bola de futebol veio voando, tinha sido ele quem a puxara para fora do caminho. Ao ouvir isso, Soren ficou todo sem graça. Aquilo não foi para te ajudar. Sua roupa estava com poeira, eu só estava limpando. Surê mostrou um sorriso de quem entendeu tudo sem precisar dizer em voz alta, e em seguida pensou em sugerir que eles se dessem bem daqui para frente. Mas antes que ela terminasse de falar, Soren a interrompeu: "Nem pense em ser nossa amiga daqui para frente. Nós não fazemos amizade com outras pessoas, especialmente com você." Surê quase morreu de vergonha ali mesmo. O que ela não sabia era que Soren ainda tinha palavras engasgadas. Surê lhe causava uma sensação estranha, uma atração difícil de explicar. Para conter esse sentimento, ele soltou palavras duras e saiu apressado. Ao ouvir isso, os olhos de Surê se encheram de lágrimas. Aquela reação acabou deixando Soren completamente atônito. Surê disse magoada: "Eu entendi. Daqui pra frente nem cumprimentar vocês eu vou." Ao ouvir isso, Soren ficou nervoso. Ela tinha entendido tudo errado. Ele acabou dizendo: "Não é que você não possa cumprimentar. Só fale menos. Pedir pra você não se aproximar tanto não foi porque eu te odeio." Mas então ele hesitou, virou o rosto e concluiu: "Esquece. Não vou dizer mais nada. De qualquer forma, aquele pessoal não ouviria o que eu dissesse. Então não leve minhas palavras tão a sério. Eu vou embora. Boa noite." Ao ouvir a palavra boa noite, Surê voltou a sorrir e também se despediu de Soren. O tempo passou rapidamente e logo chegou a manhã seguinte. Aquele era o primeiro dia de aula de Surê na Academia Deseler. Para sua surpresa, ela encontrou Eli assim que saiu do dormitório. "Surê, vamos juntos." Ao ouvir isso, Surê ficou um pouco confusa. Enquanto caminhavam, Eli disse: "Quis ir para a aula com você. Não combinamos de ser amigos?" Surê achou que ele tinha aparecido por medo de que ela ficasse constrangida. Ela também não esperava que Eli fosse tão popular, mas pensando bem era natural, ele era bonito e gentil. Percebendo a estranheza dela, Eli se aproximou do ouvido de Surê.
e perguntou em voz baixa: você se sente desconfortável andando comigo? Ao ouvir isso, Surrey se apressou em explicar: não é isso. Eu é que fico preocupada que vocês se sintam desconfortáveis por minha causa. Afinal, vocês são amigos desde pequenos. Devem odiar que alguém apareça do nada, não é? Eli percebeu imediatamente que Soren havia falado com ela e explicou que Soren não tinha nenhuma má intenção. Em seguida, Eli perguntou se Surrey tinha alguma dúvida, mas de repente se calou. No instante seguinte, uma voz ecoou na mente de Surrey: porque temos um segredo. Surrey ficou tão chocada que mal conseguia falar. Eli explicou que aquilo era telepatia. Estou te contando nosso segredo agora, porque confio em você. Depois disso, Eli voltou ao normal e pediu que Surrey prestasse atenção às aulas. O coração de Surrey levou bastante tempo para se acalmar. Shane, da turma do 10º ano A, ficou muito animado ao descobrir que era da mesma classe que Surrey. Ele apontou imediatamente para o assento ao seu lado e pediu que Surrey se sentasse ali, embora estivesse claramente ocupado. Shane fez um gesto despreocupado, dizendo que não havia problema, e mandou Soren sentar em outro lugar. Um arrepio percorreu a espinha de Surrey. Ela se virou rapidamente e viu Soren parado ali, com o rosto carregado. Depois que as aulas do dia terminaram, Eli e os outros foram ajudar Surrey a arrumar o quarto. Eles disseram que ela podia apenas sentar de lado e descansar. Mas Surrey se recusou de qualquer forma e na mesma hora se abaixou para erguer uma caixa de madeira do chão. Ian tentou impedi-la, mas já era tarde demais. Quando o pano sobre a caixa caiu, Surrey finalmente conseguiu ver o que havia dentro. Ela ficou completamente paralisada, com a mente em branco. Foi então que Ian explicou que aquilo era uma barra de 200 quilos. Ao ouvir isso, Surrey se sentiu ainda pior. Por um instante, o quarto ficou em um silêncio mortal. Foi Eli quem quebrou aquele silêncio sufocante primeiro, pedindo que Surrey lhe passasse a barra. Como esperado, ele ergueu com facilidade e a tranquilizou por telepatia. Está tudo bem, Surrey. Viu? Eu também tenho esse tipo de habilidade. Então você me acharia assustador e passaria a me odiar por isso. Ao ver aquilo, Surrey balançou a cabeça rapidamente, negando. Quando os dois ficaram parados sem dizer nada, Soren percebeu imediatamente que Eli estava se comunicando com Surrey por telepatia. A expressão dos outros também se tornou séria. Já Eli admitiu isso sem rodeios e perguntou a Surrey: você vai nos ajudar a manter isso em segredo, não vai? Ao ouvir isso, Surrey prometeu imediatamente que não contaria a ninguém. Para os dois lados, foi como uma troca de segredos. Em seguida, Surrey elogiou sinceramente o quão incrível era a telepatia deles. De repente, Shane apareceu do nada e a assustou. Com uma expressão toda orgulhosa, Shane disse: olha só, agora eu consigo grudar na parede. Ian também pegou a barra e começou a fazer malabarismos com ela. Gino estendeu sua mão quente até perto de Surrey. Se suas mãos ficarem frias, pode me avisar. Observando aqueles malucos, Soren só conseguiu ranger os dentes em silêncio. Quando abriu os olhos novamente, percebeu Surrey olhando para ele com os olhos brilhando. O que você está olhando? Eu não tenho esse tipo de coisa. Ao ouvir isso, Surrey ficou visivelmente desapontada. Vendo a reação dela, o rosto de Soren ficou vermelho. Eu até tenho, mas não vou te mostrar. Depois de dizer isso, ele saiu às pressas do quarto para não passar mais vergonha. Mesmo assim, não foi embora de imediato, ficando do lado de fora e ouvindo as gargalhadas vindas de dentro. Pouco tempo depois, o quarto já estava completamente arrumado. Depois de se despedir deles, Surrey suspirou sozinha, sentindo como era bom ter encontrado um grupo de amigos tão incríveis. Além disso, todos eles possuíam habilidades especiais. Então um pensamento surgiu: por que todos tinham poderes tão extraordinários? Será que eles eram? Surrey afastou essa ideia imediatamente. Ela havia sido injustamente acusada desde pequena e não podia fazer o mesmo, jogando culpa sem fundamento sobre outras pessoas. Além disso, Eli foi a segunda pessoa que acreditou nela de verdade, e ela também queria acreditar nele. Naquele instante, Surrey percebeu que não era mais a única. Esses novos amigos talvez fossem todos como ela. Enquanto isso, do outro lado do muro da escola, alguns homensagens escalaram o muro e invadiram o campus. Eles murmuravam: onde estão aqueles vampiros? Alguns minutos depois, Surrey caminhava sozinha pelo campus, levando lixo. Ela não imaginava que o depósito fosse tão distante, que o caminho fosse tão escuro e, o mais importante, já eram 3 da manhã. Aquele ambiente a fez lembrar das palavras do coordenador disciplinar. Não muito tempo atrás havia ocorrido um assassinato ali perto e diziam que tinha sido obra de vampiros. Os pelos de Surrey se arrepiaram imediatamente. Ela pensou que gostaria de dizer àqueles que a chamavam de vampira que ela também tinha medo de vampiros. Por fim, conseguiu jogar o lixo dentro do caminhão de coleta.
Quando estava prestes a voltar para o dormitório, sentiu um arrepio percorrer suas costas. Não é porque uma garota é magra que ela é fácil de intimidar. Surrey agarrou na hora a mão indevida que se estendia em sua direção. Um homem de quase 1,80 m foi arremessado ao chão com um perfeito golpe de ombro. O impacto fez o chão se partir. Só então Surrey percebeu que ele vestia uniforme escolar. Sem lhe dar tempo para pensar, os outros 2 companheiros do homem já haviam se aproximado. O rapaz de cabelos amarelos mostrou as garras com raiva. Surrey manteve a calma e fechou o punho. Ao encará-la de verdade, o homem hesitou. Mas o soco de Surrey acertou em cheio o abdômen dele. A força foi tamanha que ele vomitou na hora. No final, só conseguiu cair no chão, gemendo de dor. O homem de cabelo roxo, ao contrário, parecia empolgado. Caramba, você derrubou o Neza? Quem é você? Surrey achou aquilo absurdo e rebateu. Não deveria ser eu a perguntar isso? Vocês são vampiros? O homem de cabelo roxo pediu imediatamente que ela retirasse a frase. Não entenda errado, nós não somos vampiros. Um homem de óculos falou em seguida. Pra gente isso é praticamente um xingamento. Ficava claro que aquele grupo também desprezava vampiros. Até Pan, que havia apanhado no começo, afirmou que eles odiavam vampiros acima de tudo. Com esse ponto em comum, o mal-entendido foi rapidamente resolvido. Depois disso, os homens se apresentaram e contaram a Surrey que eram estudantes da escola Yushin e estavam ali procurando alguém. Eu sabia, tinha mesmo um cheiro nojento no ar. Nesse instante, Zaka e Noah surgiram ao lado de Surrey. O que vocês pensam que estão fazendo cercando uma garota no meio da noite? O clima, que antes estava relativamente calmo, ficou tenso na mesma hora. Felizmente, Pan ainda manteve a cabeça fria. Um aluno da nossa escola foi assassinado. O caso tem ligação com os antigos crimes atribuídos a vampiros. Zaka falou com desprezo. E o que isso tem a ver com a gente? Talvez quem matou aqueles estudantes tenham sido vocês. Ao ouvir aquela atitude, Tarra ficou imediatamente irritado. Zaka e Noah também assumiram posições de combate. Você consegue assumir a responsabilidade pelo que acabou de dizer? Zaka não recuou nem um pouco. Escolheram vir justamente na noite de lua cheia, porque sabem que nos dias normais não conseguem nos vencer. Assim que terminou de falar, os 2 lados avançaram um contra o outro. Nesse instante, um grito de parem ecoou e Surrey se colocou entre eles. Parem todos, não briguem. Naquele momento, mesmo que quisessem lutar, já não podiam. Surrey os conteve à força, apenas com sua força física. Noah se aproximou rapidamente para explicar a Surrey que só estava tentando ajudá-la. Surrey respondeu que tudo não passava de um pequeno mal-entendido. Foi então que Zaka e Noah perceberam que estavam completamente dominados. Antes que pudessem pensar melhor, ele apareceu. Já está tão tarde. O que vocês estão fazendo aqui? A expressão do grupo da escola Yushin também ficou pesada. Fiquem longe da Surrey. Em seguida, Eli se aproximou de Surrey, suavizando o tom. Surrey, você está machucada? Enquanto falava, ele a conduziu de forma protetora, tentando levá-la de volta. Mas o outro lado claramente não pretendia deixá-los ir assim tão fácil. Ao perceber isso, Eli se virou com uma expressão carregada de hostilidade. Não tenho nada a conversar com vocês. Saiam da nossa escola. Foram vocês que mataram os alunos da nossa escola, não foram? Eli respondeu com impaciência, não. Mesmo assim, eles não acreditaram e afirmaram ter provas. Diante da insistência, Eli falou novamente, se realmente fôssemos nós, o que vocês fariam? E o que vocês poderiam fazer? Num instante, uma pressão poderosa se espalhou a partir de Eli. Até Surrey, ao lado dele, ficou boquiaberta. Tarra, por sua vez, passou a acreditar ainda mais que Eli e os outros eram os culpados. Já do lado de Eli, a intenção assassina também se intensificava. Surrey se apressou em impedir que Eli atacasse e também acalmou o grupo de Tarra. Só então Eli percebeu que havia perdido a compostura por um instante. Desculpa, Surrey. Eu não vou lutar. Em seguida, falou com os outros de forma mais serena. Eu entendo porque vocês desconfiam de nós. Mas realmente não fomos nós. Acreditem ou não, pelo menos não lutem aqui agora. Vocês não estão vendo que a Surrey já ficou assustada? Ao ouvir isso, eles não tiveram como insistir. Se realmente quiserem disputar. Então esperem a liga de Nightball. Lá nos enfrentaremos de forma justa no campo. Depois de um momento de hesitação, Pan finalmente falou. Surrey, hoje vou deixar isso passar por sua causa. Desculpa por ter te assustado antes. Após dizer isso, o grupo se afastou, ainda claramente irritado. De repente, Jenny pareceu perceber algo estranho. Pouco depois, ele afastou os outros e foi procurar Soren sozinho. É de conhecimento geral que lobisomens e vampiros são inimigos naturais.
No entanto, Soren era um híbrido dessas duas raças. Na verdade, ele só tinha acabado de confirmar isso e não esperava que alguém percebesse tão rápido. Gene, o lobisomem da escola Yushin. Gene também ficou muito curioso sobre como uma existência daquelas poderia surgir. Mas Soren não tinha a intenção de explicar isso a ele. Gene não insistiu e passou a falar do massacre recente de um estudante em sua escola. A vítima tinha marcas claras de dentes no pescoço e o sangue havia sido completamente drenado. Soren percebeu imediatamente que Gene suspeitava. Ao ver que ele ainda tentava inverter a acusação, respondeu friamente: mesmo que a gente sinta esse tipo de impulso, vocês lobisomens não são iguais? Especialmente numa noite de lua cheia como aquela, Gene admitiu que os instintos realmente se tornavam intensos. Ainda assim, eles jamais machucariam humanos. Soren afirmou que do lado deles também era assim, embora outros vampiros talvez não fossem tão contidos. Mesmo assim, Gene achou aquela explicação bastante suspeita. Depois de hesitar, Soren acabou contando a verdade. Eles eram como seres que haviam despertado de um sonho antigo, sem conseguir compreender a própria existência. Por isso, Soren nem sequer sabia porque possuía sangue de lobisomem. Embora para os outros eles parecessem fazer parte do mesmo grupo dos vampiros comuns, eles próprios não se viam dessa forma. Ao ouvir isso, Gene passou a sentir certa simpatia por Soren. Talvez por causa daquela metade de sangue de lobisomem, Soren percebeu que não detestava tanto Gene quanto imaginava. No entanto, no momento em que estendeu a mão, Gene foi chamado pelos companheiros. Enquanto isso, Eri acabava de levar Surre de volta ao dormitório. Só então Surre teve a chance de conhecer de fato Zaka e Noah. Os dois ficaram olhando para ela, visivelmente atonitos. Apenas depois que Surre se despediu com boa noite e entrou. Eles se viraram para Eri e perguntaram sobre a identidade dela. Em seguida, passaram a se comunicar por telepatia. Sentimos uma forte oscilação de energia, por isso fomos até lá. E o que vimos foi Surre enfrentando sozinha 3 lobisomens. Foi a primeira vez que senti uma energia tão esmagadora. Noah acrescentou: quando estávamos prestes a lutar. Bastou uma frase de Surre para que eu não conseguisse resistir. Isso fez com que acreditassem que ela poderia ser alguma grande figura de sua própria raça. Ao ouvir isso, ele deixou claro que Surre não era da mesma espécie. Pelo contrário, ela odiava vampiros mais do que qualquer outra pessoa. Enquanto isso, Surre tentava organizar mentalmente tudo o que havia acontecido. Ela não entendia porque Pan afirmava que Eri e os outros eram os culpados, ainda mais lembrando do caso mencionado pelo diretor atribuído a vampiros. Por isso, ela também começou a duvidar da verdadeira identidade de Eri e de seus companheiros. Pouco depois, os 7 se reuniram para discutir o assunto. Como o antigo ponto de encontro agora era o dormitório de Surre, a reunião acabou sendo no quarto de Solen. O motivo era simples, ficava no centro e era limpo. Quanto aos estudantes encontrados sem sangue, muitas evidências apontavam claramente para vampiros. Mesmo que eles só os alimentassem em um único dia específico, ainda assim temiam que Surre interpretasse tudo errado. A voz de Solen se elevou um pouco. É por isso que eu disse para não nos aproximarmos demais dela. E vocês ainda contaram sobre as habilidades. Zaka explodiu na hora, enquanto os 4 do lado de Eri pareciam estranhamente tranquilos, quase se divertindo. Solen virou o rosto, cheio de orgulho. De qualquer forma, eu não contei nada para ela. Noah, que até então permanecia em silêncio, comentou: mas nós nunca vimos a habilidade exclusiva do Solen, não é? E se, na verdade, ele nem tiver uma? Ao ouvir isso, Solen entrou em pânico. Sam aproveitou para provocar ainda mais, rindo: se for assim, é melhor a gente morder ele até a morte. Solen ficou tão irritado que não conseguiu responder. Com os olhos brilhando, Sam brincou: eu acredito em você. Afinal, ninguém fala tanto da própria habilidade quanto você. Logo, o assunto voltou novamente para Surre. Para evitar que ela descobrisse que eles eram vampiros e acabasse os odiando, todos chegaram a um acordo. Dali em diante, iriam apenas cumprimentá-la normalmente como colegas comuns. No entanto, na noite seguinte, Sam foi atrás de Surre. Vamos sair juntos neste fim de semana. Ele simplesmente ignorou os gritos furiosos de Solen. A gente pode ir à praça, caminhar um pouco e comer sorvete. Só nós dois. De repente, Solen surgiu entre os dois. Nem pensar. Eu também vou. Ao ouvir isso, Sam ficou claramente insatisfeito. Já Solen estava com medo de que ele falasse demais. Vendo que a discussão não chegava a lugar nenhum, Solen usou a telepatia para avisar os outros. Em um instante, todos começaram a dizer que também queriam participar. Enquanto os dois ainda discutiam, uma voz soou de repente na mente de Surre. Surre, vocês vão praça neste fim de semana? Posso ir junto? Com o rosto corado, Surre concordou. Logo em seguida, Eri apareceu atrás dela. Então, nos vemos no fim de semana.
No fim, os 7 decidiram ir juntos à praça para acompanhar Su-He. Infelizmente, Seon não estava sendo nada gentil. Logo cedo no fim de semana, Su-He chegou à praça. Seon a cumprimentou todo animado. Ao ver que ele estava sozinho, Su-He ficou um pouco confusa. Seon explicou que os outros 6 estavam ocupados demais, chamando-os de um bando que adorava dar bolo nos outros. Então vamos só nós 2, esquece eles. Ingênua como era, Su-He acreditou sem pensar muito e foi com ele. Ainda assim, havia um leve sentimento de decepção. Ela pensou em perguntar a Eri o que tinha acontecido. Mas desistiu, não queria incomodá-lo. Por isso, seguiu o caminho com o semblante um pouco abatido. De repente, lembrou que talvez pudesse usar a telepatia para falar com Eri. Mas logo percebeu que se Eri não a procurasse primeiro, ela não tinha como entrar em contato, o que a deixou um pouco desapontada. Enquanto ela se distraía com os pensamentos, Seon já tinha comprado sorvetes. Ele sorriu todo orgulhoso, mostrando os dentes brancos. Pedi para colocarem bastante. Su-He ficou imediatamente surpresa, sentindo-se inesperadamente mimada. Enquanto Seon pensava em como aquele momento a 2 era agradável. A voz furiosa de Yan ecoou de repente em sua mente. Seon, onde você está agora? Não tínhamos combinado às 7. Ainda são 5. Para onde você foi? Seon respondeu com toda a calma. Eu falei 5 desde o começo. Sou o único que não deu bolo na Su-He. Vocês são realmente decepcionantes. Solen ficou ainda mais furioso, jurando que não deixaria Seon escapar. Seon, porém, não se abalou. Então venha. Daqui a pouco vamos pegar um barco. Vai me enfrentar no meio do mar? Su-He observava Seon, intrigada com suas expressões tão variadas. Sem saber que ele estava se comunicando com os outros. Depois de pensar um pouco, ela disse, obrigada. Seon, você também deve estar ocupado, mas mesmo assim veio me acompanhar. Ao ouvir isso, Seon corou levemente. Acho que é porque eu sou atencioso. Su-He comentou então que era a primeira vez que vinha à praça, pois sempre teve medo de lugares cheios. Seon percebeu a preocupação dela. Então vamos andar de barco. No mar quase não tem gente, e se sairmos agora ainda dá para ver o pôr do sol. Então ele pediu para Su-He esperar ali enquanto ia comprar os ingressos. Su-He sentou-se obedientemente no lugar. De repente, a voz de Eri soou em sua mente. Su-He, você está na praça agora? Ao ouvir isso, Su-He sentiu uma pontada de alegria. Você não disse que tinha algo urgente para resolver hoje? Eri pareceu um pouco sem jeito. Não é urgente, é importante. Curiosa, Su-He perguntou, o quê? Ver você. Apenas essas 2 palavras fizeram o rosto de Su-He ficar vermelho na hora. Nervosa, ela começou a comer o sorvete em grandes mordidas. Achei que você não fosse do tipo que faz brincadeiras. Eri disse que não estava brincando. Su-He não conseguiu acreditar de imediato e ficou sem saber o que responder. Então Eri pediu que ela o esperasse e se desculpou por chegar atrasada ao encontro. Su-He ficou um instante em silêncio antes de concordar timidamente. De repente, ela se lembrou de que Seon tinha ido comprar as passagens do barco e caminhou até a bilheteria, querendo pedir que ele não comprasse ou que comprasse mais uma. Tomada pela empolgação, ela não percebeu o par de olhos vermelho-sangue observando-a do beco. No instante seguinte, uma mão ressequida se estendeu de repente. Só então Su-He percebeu o perigo, mas ainda assim foi arrastada para dentro do beco. O agressor tapou sua boca com força, impedindo qualquer grito. Su-He notou de repente os olhos vermelho-sangue dele. Ela reuniu força nos braços e aplicou mais um arremesso por cima do ombro. Com um estrondo, terra e pedras voaram pelo chão. O homem caiu imóvel, demorando bastante para conseguir se mexer novamente. Foi então que Su-He percebeu que as unhas dele eram anormalmente afiadas. Um calafrio percorreu sua espinha. Será que ele era? Antes que pudesse concluir o pensamento, ele se levantou outra vez em uma postura estranha e distorcida. Ele virou a cabeça de repente e encarou Su-He. Ao ver claramente seu rosto, Su-He teve certeza, era um vampiro. O medo intenso deixou paralisada, incapaz de se mover enquanto o vampiro avançava passo a passo. O vampiro abriu a boca de forma ameaçadora. Nesse exato momento, Seon chegou a tempo e o arremessou contra a parede. Su-He, você está bem? Su-He estava prestes a explicar o que tinha acontecido. Quando o vampiro arregalou os olhos de repente, mostrou as presas e avançou direto contra Seon. Ele o jogou no chão e o imobilizou com força. Ao ver isso, o coração de Su-He apertou. Reprimindo o medo. Ela avançou e desferiu um soco em altíssima velocidade. Tendo acabado de sofrer um golpe pesado, o vampiro não ousou enfrentar de frente. Soltou Seon e recuou rapidamente. No instante seguinte, o chão foi despedaçado pelo soco de Su-He, mas o vampiro saiu ileso.
Aproveitando a brecha, o vampiro estendeu a mão em direção a Surrê. De repente, Surrê sentiu-se envolvida por uma força invisível. Ian surgiu do nada e lançou o vampiro para longe com um único soco. Ao mesmo tempo, Surrê foi erguida no ar e caiu nos braços de Zaka. Pouco depois, os dois voltaram a pousar no beco e a luta ainda não tinha acabado. Após confirmar que Surrê não estava ferida, Ian voltou a observar o vampiro que se levantava novamente. O sol ainda nem havia se posto. Como aquela coisa podia estar ali? Mesmo que o beco não recebesse luz direta, mesmo que ele cobrisse todo o corpo. Fora eles, nenhum vampiro deveria conseguir se mover antes do pôr do sol. Enquanto Ian refletia sobre isso, o vampiro falou de repente: entreguem a garota. Agora. Só então eles perceberam que o verdadeiro alvo sempre fora Surrê. Não houve tempo para pensar em causas ou consequências, mas alguns vampiros cercaram a entrada do beco. Até Zaka ficou momentaneamente desnorteado. Ian ordenou imediatamente que ele levasse Surrê para um lugar com mais pessoas. No mesmo instante, os vampiros avançaram sobre eles. No momento em que estavam prestes a alcançá-los, Zaka e Surrê desapareceram do local. Em poucos segundos, já estavam bem longe dali, tão rápido que Surrê mal conseguiu manter os olhos abertos. Enquanto se impressionava com a habilidade de Zaka, uma forte náusea subiu pela sua garganta. Zaka, espera. Acho que fiquei enjoada. Enquanto isso, no beco, um vampiro estava sendo consumido por chamas intensas. Fale logo. Quem mandou vocês? Qual é o objetivo? Ao mesmo tempo em que falava, o fogo aumentava ainda mais. Noah explicou com calma que aqueles eram apenas vampiros de baixo nível, impossíveis de se comunicar de forma racional. Já Solen abriu a boca apenas para culpar Seln. Sabendo que estava errado, Seln não rebateu como de costume. Com a intervenção de Gino, o clima tenso finalmente se dissipou. Depois que Eri acabou com o último vampiro, sua expressão ficou séria. Isso não foi um simples acidente. Algo poderoso colocou os olhos na Surrê. Enquanto isso, Surrê se apoiava em um poste de luz, vomitando sem parar. Ao lado dela, Zaka se desculpava repetidas vezes. Mesmo quando Surrê dizia que estava bem, ele ainda parecia cheio de culpa. De repente, Surrê disse obrigada, deixando-o confuso. Obrigada, por agora e pela outra vez também. Mas como vocês souberam que algo daria errado e vieram tão rápido? Zaka não soube como responder. Quando Surrê estava prestes a insistir, ela parou de repente. Porque viu uma figura familiar à distância. Mesmo depois de 10 anos, ela ainda conseguia reconhecê-lo de imediato. O garoto que um dia fora pregado dentro de um caixão de madeira agora estava ali de pé. Secris. Surrê perdeu o controle e saiu correndo em sua direção. No entanto, um sorriso estranho surgiu no rosto de Chris. Ao ver aquela figura tão parecida com o garoto de suas lembranças já adulto, uma enxurrada de emoções tomou conta dela. Ignorando Zaka ao seu lado, Surrê correu direto até Chris. Nesse instante, Eri perguntou por telepatia se ela estava ferida, enquanto Surrê explicava apressada e continuava a correr. Nesse momento, Pan apareceu de repente à frente dela. Ele a cumprimentou, fazendo com que sua atenção se desviasse. Quando Surrê voltou a olhar para o corredor, Chris já havia desaparecido. Antes que pudesse pensar melhor, Zaka se colocou aso à frente. O que você quer com a Surrê? Zaka e Pan entraram em confronto imediato, sem dar chance para Surrê se manifestar. Logo depois, alguns companheiros de Pan se aproximaram e quando Tai viu Surrê, seus olhos brilharam de empolgação. O rosto de Zaka, porém, ficou tenso. Felizmente, os companheiros dele também estavam chegando. Assim que Seln viu os lobisomens, seu semblante fechou na hora. Que diabos? O que essa gente está fazendo aqui? No instante seguinte, Eri surgiu ao lado de Surrê. Você está bem? Se machucou? Estou bem. Ainda bem que todos vieram me salvar. Ao captar parte da conversa, eles logo perguntaram se algo tinha acontecido. Ao ouvir isso, Surrê contou sinceramente tudo o que havia ocorrido. Os lobisomens ficaram incrédulos, claramente não esperavam que um vampiro surgisse na praça naquele horário. Ian afirmou que não era preciso interferência deles, pois a situação já estava sob controle. Pan manteve uma expressão séria. Isso era o mínimo que vocês deveriam ter feito. Se fosse com a gente, jamais deixaríamos a Surrê em perigo. Ian estava prestes a explodir, mas Gino conteve a tempo. Pan ainda fez questão de aconselhar Surrê a manter distância de Eri e dos outros, dizendo que tudo era para o bem dela. Tai aproveitou a deixa para convidar Surrê para sair na próxima semana. Seln não aceitou de jeito nenhum. A Surrê já tem compromisso com a gente na semana que vem, na outra e na outra ainda para sempre. Os dois imaturos começaram a discutir ali mesmo. Pouco depois, cada um foi puxado embora pelos seus respectivos responsáveis.
Em seguida, Sam voltou a falar com Surrey. A gente realmente vai ter uma festa de aniversário daqui a 2 semanas. Você vem? Tai achou que ele estava mentindo de novo. Sam fez uma careta provocadora. Se não acredita, vocês podem ir também. Que piada. Você acha mesmo que a gente iria comemorar aniversário de vocês? Mas no instante seguinte a expressão deles mudou completamente. Surrey olhou para ele cheia de expectativa. Seria ótimo se vocês viessem também. Os 2 lobisomens mudaram na hora, garantindo com entusiasmo que estariam lá. À noite, a mente de Surrey estava tomada pela imagem que tinha visto durante o dia. Ela sentia que se Chris estivesse vivo, teria crescido exatamente daquele jeito. Mas Chris já tinha. Devia ser engano, só alguém parecido. Ainda assim, como ela poderia não reconhecê-lo? Então por que você não veio me procurar? Por que desapareceu de novo hoje? Mesmo assim, ainda bem que você está vivo. Sob o céu noturno, Chris permanecia de pé à beira do mar. Ele virou a cabeça e olhou para quem se aproximava. Surrey estava desesperada. Chris, sou eu, a Surrey. Você se lembra de mim? Nós éramos grandes amigos, brincávamos juntos todos os dias. Mesmo assim, Chris continuou com uma expressão fria. Chorando, Surrey prosseguiu. Você disse que acreditaria em mim. Você até me pediu para morder o seu pescoço. De repente, Chris sorriu. Claro que eu lembro. Na verdade, eu também sinto sua falta. No instante seguinte, Surrey acordou sobressaltada do sono, com lágrimas ainda nos cantos dos olhos. Aquilo tinha sido um sonho, parecia real demais, mas Chris não podia estar ali de verdade. Ainda assim, Surrey saiu correndo para fora. Como esperado, não havia nenhum sinal da figura que ela esperava ver à beira-mar. Recuperando um pouco da lucidez, Surrey observou a escuridão ao redor, sentindo medo surgir lentamente. Era noite de lua cheia, mas não havia sequer um raio de luar. De repente, um rugido grave ecoou nas proximidades. Sem conseguir distingui-los bem, Surrey pensou que fossem apenas alguns cães grandes, até que aqueles cães voltaram a olhar diretamente para ela. O corpo de Surrey ficou tenso ao perceber que eram muito maiores do que qualquer cachorro. No instante seguinte, uma figura familiar se colocou à frente dela. O que você está fazendo aqui? Surrey ficou surpresa. Ela havia ido até a praia à noite em busca de alguém do passado, mas não encontrou essa pessoa. Em vez disso, deparou-se com Pan, agora transformado em um lobisomem. Ao ver Surrey usando pijama no meio da noite, Pan ficou imediatamente com o rosto vermelho. Só então Surrey percebeu melhor as mudanças nele. Pelos brancos, olhos dourados e 2 presas voltadas para fora, ele estava completamente diferente do habitual. Ao notar o quanto o rosto de Pan estava corado, Surrey se deu conta de que estava de pijama e rapidamente cobriu o peito. Para quebrar o clima constrangedor, Pan comentou que ele mesmo ficava assim com frequência, antes de mudar de assunto. Mas falando sério, Surrey, por que você veio aqui a essa hora? Surrey hesitou por um instante e mentiu, dizendo que só tinha saído para ver o mar à noite. Pan demonstrou preocupação. Porque veio sozinha. Está tudo tão escuro. Ela explicou que achou que seria noite de lua cheia, com mais claridade, mas acabou sendo uma noite de eclipse lunar. Pan então explicou que isso acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. A Lua é coberta pela sombra da Terra, formando o chamado eclipse lunar, e que o de hoje era um caso especial. Surrey ouviu, mas ainda não entendeu muito bem o que ele queria dizer. Enquanto isso, o rosto de Pan ficava cada vez mais vermelho. De repente, Surrey perguntou de volta, e você o que está fazendo aqui? Pan respondeu de forma hesitante que tinha vindo ver o eclipse lunar. Em seguida, Surrey perguntou, e os outros onde estão? Pan começou a suar frio, enquanto uivos de lobos ecoavam por perto. Forçando naturalidade, disse que eles ainda estavam dormindo. Então Pan sugeriu acompanhá-la de volta, já que ela tinha encontrado vampiros mais cedo, e ele não se sentia confortável deixando-a voltar sozinha. Ele ainda murmurou baixinho que queria ficar mais um pouco com ela. Para sua surpresa, Surrey concordou na hora. Ela tinha muito medo de vampiros e também daquelas cães selvagens ali perto. Pan ficou confuso. Cães selvagens? Aqui não tem nenhum. Surrey apontou para a direção de onde tinha vindo. Eu vi 3 cães enormes agora há pouco, latindo ali. Eles eram até maiores que lobos. Mesmo que não sejam lobos de verdade, seria perigoso se atacassem alguém. Ao ouvir isso, Pan falou apressado que eles não machucariam ninguém, especialmente aqueles lobos de agora há pouco. Surrey não entendeu por que Pan estava tão agitado e pensou que talvez ele conhecesse aqueles lobos. Percebendo que tinha falado demais, Pan se apressou em explicar. Quero dizer, lobos são animais até bem legais. Surrey concordou, dizendo que também achava isso. Pan ficou radiante e perguntou animado se Surrey gostava de lobos. Com um ar inocente, Surrey respondeu que só gostava deles na televisão. Lobos de verdade ainda eram bem assustadores. Pan murchou na hora.
No dia seguinte, Surre procurava livros na biblioteca. Para sua surpresa, Eli a encontrou lá. Ele disse que já tinha terminado o livro da última vez e Surre lembrou que ele havia prometido contar o conteúdo. Eli explicou que o livro falava sobre lobisomens e vampiros. Surre ficou interessada. Então lobisomens se transformam em lobos na lua cheia, certo? Eli respondeu, isso mesmo. Surre hesitou por um instante e perguntou de novo, e durante um eclipse lunar, eles não conseguem se transformar? Eli disse que também não tinha certeza, mas já tinha ouvido um relato. Durante um eclipse lunar, um lobisomem se apaixonaria pela primeira mulher que visse e a amaria para sempre. Ao ouvir isso, Surre ficou paralisada, seus movimentos ficando visivelmente contidos. Eli acrescentou rapidamente que esse tipo de coisa era extremamente rara e, na maioria das vezes, apenas uma lenda. Surre então se recompôs e contou que não fazia muito tempo ela havia visto um eclipse lunar. Eli ficou surpreso e perguntou onde isso tinha acontecido. Só então Surre percebeu que tinha falado demais, mas ainda assim contou a verdade. Naquela noite ela tinha ido até a praia. Eli ficou imediatamente apreensivo, preocupado que algo pudesse ter acontecido com ela. Surre explicou que só queria ver o mar à noite. Apesar de ser lua cheia, o ambiente estava estranhamente escuro. Depois ela soube que era por causa do eclipse lunar. Foi Pan quem lhe contou, já que ela o encontrou na praia naquela noite. Ao ouvir isso, o rosto de Eli mostrou incredulidade e um leve traço de intenção assassina passou por seus olhos. Há pouco, Surre havia contado a Eli que encontrou Pan durante o eclipse lunar. Até mesmo Eli, sempre tão calmo, perdeu a compostura porque ele sabia que a lenda era verdadeira. No eclipse lunar, um lobisomem realmente se apaixona pela primeira mulher que vê. Mas ele não podia contar nada disso a Surre. Tudo que pôde fazer foi pedir que da próxima vez ela o levasse junto. Pelo olhar que Eli teve há pouco, Surre já tinha percebido que Pan não se dava bem com ele e os outros. A única coisa que lhe veio à mente foi a Nightawlig, provavelmente por causa da rivalidade entre os dois lados. Nesse momento, Gino apareceu de repente atrás de Surre. Ao ver que Surre realmente estava na biblioteca, ele ficou visivelmente animado. Surre ficou um pouco constrangida e apontou para trás de Gino. Vocês vieram todos pegar livros? Ian ajeitou a franja e respondeu com toda seriedade, claro. Surre, meu Obieler. Shan simplesmente tirou um livro de mecânica quântica e levantou com orgulho. Era difícil até de olhar. Gino não perdoou. Ian, Shan, parem de se exibir. E Noah, seu livro está de cabeça para baixo. Gino completou, esses caras têm alergia a livros. O único que realmente lê é o Eli. Surre ficou sem reação. Em seguida, Gino perguntou com curiosidade, mas afinal, sobre o que vocês estavam conversando? Surre respondeu sinceramente que era sobre o conteúdo do livro de Eli, uma história sobre lobisomens e vampiros. Ela ainda comentou o boato de que um lobisomem se apaixona pela primeira mulher que vê durante um eclipse lunar. Não é romântico? Assim que ela terminou a frase, os 5 Aso à frente ficaram completamente em silêncio. Shan acenou com a mão, despreocupado. Mesmo assim, lobisomens ainda são meio vira-lata. Ian torceu o nariz com nojo. Chegar perto é pedir para sair coberto de pelo. Zaka completou, na real, a parte humana neles não chega nem a 10%. Noah sentiu. Ouvindo isso, Solen começou a suar frio. Isso mesmo. Meio humano, meio cachorro, selvagens e burros. Dá a tépena. Gino se apressou em cortar o assunto. Chega, parem com isso. A Surre disse que achou romântico. Mas Solen já estava empolgado. Se apaixonar pela primeira pessoa que vê no eclipse lunar, isso é coisa de idiota. Já vampiros são educados, inteligentes, limpos e têm porte de nobreza. De repente, Surre o interrompeu. Mas vampiros não têm algo chamado amor. Não, eles nem possuem um coração humano quente bastante para entender o que é amar. Vampiros são monstros frios e cruéis. Comparados a eles, lobisomens são muito melhores. Nem há comparação. Vampiros são a existência mais detestável que existe. Assim que Surre terminou de falar, o ambiente ficou completamente silencioso. A expressão de Eli ficou extremamente pesada. Só então Surre percebeu que talvez tivesse exagerado. Desculpa, eu acabei descontando em vocês. Gino se apressou em confortá-la. Tudo bem, eu também odeio vampiros de verdade. Nós sabemos, disseram os outros. Afinal, ninguém gosta de vampiros. Eli forçou um leve sorriso ao falar. Já Shan parecia claramente abatido. Atrás dele, a carta em sua mão foi apertada com mais força, sem que ele percebesse. À noite, Eli procurou Surre sozinho. Ele a tranquilizou, dizendo para não levar a sério o que havia acontecido mais cedo. Ele entendia o quanto ela odiava vampiros. Ter sido confundida com no passado havia lhe causado tanto sofrimento, e ele compreendia isso. Ao ouvir isso, Surre finalmente relaxou um pouco. Obrigada.
Mas, na verdade, existe um motivo ainda mais importante, ela disse em voz baixa. Eu odeio vampiros principalmente porque eles mataram o Chris. Ele foi meu único amigo. Quando todos me rejeitavam, ele foi o único que acreditou em mim. Para provar que eu não era uma vampira, ele chegou a me pedir para morder o pescoço dele. Naquela época, nem eu conseguia acreditar em mim mesma, mas um dia, Chris foi morto por um vampiro. Ao dizer isso, Surre começou a tremer por inteiro. Então, como eu poderia gostar de vampiros? Um amigo como ele. Será que vou encontrar outro assim nesta vida? Depois de ouvir tudo em silêncio, Eli falou: Surre, você quer morder o meu pescoço? Assim que ele disse isso, Surre ficou completamente sem reação. Ela explicou que naquela época ela e Chris ainda eram crianças. Agora que já tinham crescido, não dava para fazer algo tão constrangedor. Mesmo sabendo que Surre não faria isso de verdade, Eli disse que acreditava nela. Ao ver a expressão séria de Eli, Surre acabou perguntando: então Eli, você morderia o meu pescoço? Eli ficou paralisado por um instante, esforçando-se ao máximo para conter o impulso instintivo. Viu? Você também fica com vergonha. As palavras de Surre o trouxeram de volta à razão. Eu só quis dizer que naquela época a gente confiava um no outro desse jeito. Mas ele foi morto por um vampiro. Como eu poderia não odiar vampiros? Na verdade, existe outro motivo para eu ter vindo para esta escola. Biblioteca daqui tem muitos livros antigos, então eu quero procurar uma forma de exterminar vampiros. Da última vez que encarei um vampiro na praça, fiquei tão assustada que meu corpo inteiro se arrepiou. Foi aí que eu entendi de vez, aqueles vampiros são monstros sem humanidade. Ao ouvir isso, Eli demonstrou um leve ar de decepção. Em seguida, Surre perguntou: aliás, Eli, por que você veio me procurar? Só então Eli entregou a Surre o convite que já tinha preparado há muito tempo. Surre sorriu ao pegá-lo. Eu com certeza vou. Mas de quem é o aniversário? Eli explicou que era o aniversário de todos eles. Como não sabiam a data real em que nasceram, decidiram usar o dia em que fugiram do orfanato como aniversário coletivo. Enquanto isso, no dormitório de Solen, Shan estava encolhido como um balão murcho, abraçando os próprios joelhos. Se a Surre descobrir quem nós realmente somos, ela com certeza vai se decepcionar com a gente, né? Os outros ouviram aquilo e também ficaram abatidos. Solen, por outro lado, parecia mais conformado. Se ela vai se decepcionar ou não, tanto faz. Eu já disse desde o começo para não se aproximarem dela. No fim das contas, somos só nós mesmos. Mesmo assim, Shan murmurou que ainda queria passar tempo com Surre. Foi então que Zaka levantou a questão. Mas por que a Surre odeia tantos vampiros? Solen respondeu com desprezo. Humanos odeiam vampiros, simples assim. Mesmo que nunca façamos mal a ninguém, para eles todo vampiro é igual. É verdade, alguém concordou. Não tem como a Surre confiar na gente sem reservas, a menos que a gente elimine todos os outros vampiros. Ao ouvir isso, Shan teve uma ideia repentina. Então a gente pode dizer para Surre que o Solen é o vampiro. Assim limpamos nosso nome. Depois, é só botar fogo em tudo e não deixar provas. Fica tranquilo, Solen. A gente vai se lembrar de você para sempre. Ao ouvir isso, Solen explodiu de raiva. O clima abatido se transformou imediatamente. Observando Shan e Solen brigando de brincadeira, Ian interrompeu. Chega. Vamos falar sério. Esse plano é uma opção de emergência, então precisamos evitar ao máximo usar nossos poderes para não nos expor. De repente, Noah falou em voz baixa: se nossa identidade for revelada, a gente vai ser expulso de novo. Nós mal conseguimos fugir do orfanato. Gino tentou acalmar o grupo. Mesmo que a Surre descubra que somos vampiros, acho que ela não contaria para ninguém, né? Essa ideia foi imediatamente rebatida por Solen. Com uma expressão extremamente séria, ele disse: depois de tudo que passamos, vocês ainda confiam em humanos? Acontece que, logo depois de fugirem do orfanato, eles haviam encontrado uma garota. Com pena deles, ela os acolheu em um depósito. Mas um dia a garota descobriu o hábito assustador deles de beber sangue cru de galinha. Em seguida, ela chamou vários caçadores para persegui-los. No fim, Eli e os outros acabaram encontrando novamente o diretor do orfanato. Então vocês estavam aqui. Eu não disse. Sair do orfanato seria perigoso. Aquele acontecimento deixou uma marca profunda no coração dos 7, e desde então eles não ousavam mais confiar nos humanos. Esses 7 rapazes bonitos não nasceram no mesmo dia, mas comemoravam o aniversário juntos. Em todo aniversário, eles precisavam devorar uma ave crua, só assim conseguiam continuar vivos. Todos haviam crescido no mesmo orfanato, mas chamar aquilo de vida era exagero, era mais como uma prisão. Por isso, os 7 fugiram juntos e decidiram usar o dia da fuga como o aniversário de todos. Hoje era o 120º aniversário deles, e Surre teve a honra de ser convidada para o banquete.
Ao ver uma mansão tão luxuosa escondida no meio da floresta, Surre ficou confusa e chocada. Para evitar suspeitas, ele explicou que o lugar havia sido herdado de uma família rica. Enquanto conversavam, mais pessoas se aproximaram por trás. Era Pan e seu grupo da Academia Yushin, que também vieram para se aproximar de Surre. Pan não tirava os olhos de Surre e suas palavras saíam hesitantes. Antes que Surre pudesse responder, Shan se adiantou. A gente só convidou vocês por educação. Não achei que viriam mesmo sem nenhum senso de oportunidade. Tá, respondeu, já impaciente. Não era medo de a gente não aparecer e vocês se divertirem demais sem nós? Surre tratou de intervir, impedindo que os dois continuassem brigando. Pouco depois, o banquete começou oficialmente. Pan ficou ao lado de Surre, lançando olhares constantes em sua direção. Depois de um longo silêncio, ele disse baixinho, senti muito a sua falta. Surre sorriu ao ouvir isso. Eu também. Fico feliz em te ver de novo. A gente troca mensagens o tempo todo, mas fazia muito tempo que não nos víamos pessoalmente. Nesse momento, Yan apareceu com uma expressão nada amigável. Que? Esse cara anda mandando mensagem para Surre? Os dois imediatamente passaram a se encarar com antipatia evidente. Sem perceber o clima, Surre mostrou as fotos que Pan havia enviado. O rosto de Yan mudou na hora. Que fofo. Surre, me manda essas fotos também. Pan explicou que gostava muito de animais, assim como Surre. Então Shan apareceu de repente. Ele não gosta de animais, coisa nenhuma. Ele mesmo. Antes que terminasse, Gino tapou sua boca. A maioria das fotos são de lobos. Surre, você gosta mesmo de lobos? Ao ouvir isso, Surre assentiu, satisfeita. Gosto. O rosto de Pan ficou vermelho na mesma hora. Mas o que eu mais gosto mesmo são gatos. Depois vem os esquilos, os coelhos e as ovelhas. Ao ouvir isso, os dois vampiros se entreolharam e caíram na gargalhada. Foi então que Surre disse que havia preparado presentes para todos. Ela abriu a caixa com empolgação. Tchan tchan tchan, um kit anti-vampiro para defesa pessoal. Shan e Yan ficaram visivelmente sem graça. Gino também aceitou o presente, meio constrangido. As risadas se espalharam, alguns até eram com lágrimas nos olhos. Os lobisomens se aproximaram para brincar com Surre. Você pensou em tudo. Esse presente é incrível. Shan não gostou nem um pouco. E os presentes de vocês? Vieram de mãos vazias? Então voltem para casa. Em seguida, todos começaram a tirar presentes improvisados, leves no valor e no significado. Shan ficou ainda mais irritado. Aqui, isso é poeira. Dar mais do que isso seria desperdício, então use com cuidado. Nesse momento, Surre reparou na caixa que Pan segurava. Pan disse que era para ela. Surre ficou nervosa. Mas não é meu aniversário. Por que você está me dando um presente? Ele não soube explicar direito, apenas pediu que ela abrisse. Ah, que fofo! São filhotes de lobo. Essas são as fotos mais fofas que eu já vi. Esse lobo parece um pouco com você. Obrigada, Pan. Ao ouvir isso, Pan ficou visivelmente satisfeito. Que bom que você gostou. Ao cair do sol, Surre se despediu de Eli. Ao saber que Eli e os outros passariam a noite ali, Surre pensou em ficar para ajudar a arrumar. Mas, de forma inesperada, Eli pediu que ela voltasse mais cedo. No fim, Surre só pôde ir embora com Pan e os demais. Pouco depois de sair, ela se lembrou de repente de que havia esquecido o porta-retrato. Só de pensar que ele ainda estava com Shan, Surre ficou inquieta. Então se despediu rapidamente do grupo e correu de volta para a mansão. Quando Surre retornou, o interior estava em completo silêncio. Além disso, a casa claramente ainda não havia sido arrumada. Ela achou que Eli e os outros já estivessem descansando, deu uma volta e viu apenas um quarto com a luz acesa. Surre empurrou a porta e perguntou em voz baixa, vocês estão aí? Antes de terminar a frase, ela viu Seth, Eli entre eles, abraçando algo e devorando cru com expressões de puro prazer. Surre ficou paralisada, o medo travando completamente seu corpo. Logo ao entrar na escola, a garota passou a ser cercada por 7 belos rapazes. Surre jamais imaginou que todos eles fossem vampiros. Nesse instante, todas as coisas estranhas que haviam acontecido antes finalmente fizeram sentido. O motivo de cada um ter habilidades especiais e o porquê de os lobisomens terem acusado Eli e os outros logo de início. A reação claramente anormal de Eli quando ela pediu que ele mordesse seu pescoço. Até mesmo as palavras dele dizendo acreditar que ela não era uma vampira, tudo se explicava por um único fato, eles eram vampiros. Depois de presenciar a cena de alimentação com os próprios olhos, Surre começou a recuar sem perceber. Eli tentou explicar desesperadamente. Mas ao ver os lábios dele manchados de sangue fresco, o medo em seu coração só aumentou. Ela desceu as escadas cambaleando. Então a voz de Eli voltou a ecoar em sua mente. Surre, por favor, me dê uma chance de explicar.
Isso apenas fez com que ela corresse ainda mais rápido. À beira do colapso, gritou: "Não use mais a ligação mental comigo, isso só me deixa mais assustada." Eli ficou paralisada ao ouvir isso e não tentou mais contato. Nos rostos dos outros, o arrependimento era evidente. Su refugiu até o fundo da floresta. Ela caiu de joelhos na grama e começou a chorar desesperadamente. Ela acreditou que depois de Chris tinha finalmente encontrado amigos que confiavam nela, pessoas como ela, cada uma com seus próprios segredos. No fim, tudo não passou de uma grande mentira. Nesse momento, um som leve de passos e folhas se mexendo veio de trás. Ela se virou de repente e gritou: "Quem está aí?" Por instinto, pensou que Eli tivesse vindo atrás dela e gritou: "Por favor, não chegue mais perto. Eu odeio vampiros mais do que qualquer coisa neste mundo." Mas ao reconhecer o rostoazo à frente, sua voz simplesmente morreu. Enquanto isso, Eli e os outros 6 ainda não tinham se recuperado do choque. Após um breve silêncio, Eli finalmente disse que iria procurar Su-He. Soren reagiu na hora, gritando: "Procurar ela pra quê? E o que você pretende dizer? Você acha mesmo que explicar algo agora vai adiantar?" A Teshin, que normalmente sempre tinha ideias, perguntou o que eles deveriam fazer. Em vez disso, Soren explodiu: "O que fazer? Em pouco tempo a escola inteira vai saber. E quando isso acontecer, vamos ter que fugir de novo." Zata ainda acreditava que Su-He não contaria a ninguém, mas alguém rebateu de imediato: "Você acha que ela vai fingir que nada aconteceu? Ainda somos colegas de classe." No fim, decidiram que pelo menos precisavam conversar cara a cara. Zaka tenta descobrir onde ela está. Ao ouvir isso, Zaka ativou sua habilidade para sentir a energia de Su-He. No segundo seguinte, seu rosto ficou pálido. "Tem algo errado, há muitos vampiros por perto." Ao ouvirem isso, todos ficaram incrédulos. Sem dizer uma palavra, Eli saiu disparado. Enquanto isso, Su-He já estava cercada por vampiros. "Zaka, onde a Su-He está agora?" Zaka respondeu: "Bem à frente. Na sua direção." Com a posição confirmada, Eli correu com todas as forças. Nesse momento, os vampiros já tinham se aproximado de Su-He. Um deles estendeu as garras em sua direção. Su-He se abaixou de repente para desviar e escapou pelo vão entre eles. Ela correu o mais rápido que pôde. Mas sua velocidade não era páreo para a dos vampiros. Quando um deles estava prestes a agarrá-la, ela se virou de súbito. Seu punho acertou em cheio o abdômen do vampiro. Outro, sem tempo de reagir, levou um soco direto no rosto. Mas ao se virar novamente, 3 vampiros já bloqueavam seu caminho. Eles a agarraram pelo pescoço. Su-He tentou desesperadamente afastar aquelas mãos, mas elas não se moveram nem 1 centímetro. "Alguém, me salva." Ela pensou em Eli, mas logo se lembrou da imagem dele como vampiro. Ela gritou por Pan, mas antes que ele pudesse chegar, os vampiros já haviam sido derrubados. Quando olhou à frente, todos os vampiros estavam caídos no chão, completamente imóveis. No fim, quem chegou primeiro foi Eli. Ao ver que Su-He estava bem, ele finalmente respirou aliviado. Mas o olhar de Su-He para ele ainda estava cheio de medo. Eli não ousou se aproximar. "Su-He, eu sei que você ficou apavorada, mas nós não somos o que você imagina." "Então, Eli, você não é vampiro? Vocês não são? Por favor, me diz que não é verdade. Me diz que isso tudo é um mal-entendido." Ao ouvir isso, Eli engasgou, incapaz de responder. Foi então que Su-He perdeu toda a esperança. "Você disse que acreditava que eu não era uma vampira. Foi porque sabia que eu não sou da mesma espécie que vocês?" Eli negou apressado. "Não, Su-He, não é isso." Su-He queria uma resposta, mas Eli continuou sem conseguir falar. Nesse momento, alguém chamou o nome dela por trás. Su-He pensou que fosse Pan, mas a pessoa disse: "Sou eu sou o Chris." Su-He não conseguiu acreditar. Eli também ficou paralisado. Mas aquele rosto ela jamais esqueceria. "Chris, é mesmo você? Mas como? Como você ainda está vivo?" Nesse momento, Eli recebeu uma mensagem de Zaka. "Eli, você está com a Su-He agora?" "Estou. O que foi?" Enquanto enfrentava vampiros, Zaka explicou rapidamente. Ao lado da Su-He há alguém com uma frequência de energia quase idêntica à dela, o garoto que foi pregado dentro de um caixão 10 anos atrás. Ele apareceu diante dela novamente. Depois que ele mencionou que no passado deixou Su-He morder seu pescoço, Su-He não conseguiu mais conter a saudade. No instante seguinte, ela se lançou nos braços de Chris, chorando enquanto falava. "Chris, você fez ideia de quanto eu senti sua falta todos esses anos? Eu nunca te esqueci. Você foi o único amigo que acreditou em mim." Atrás dela, Eli sentiu o coração se despedaçar. Ele sabia que havia perdido a confiança de Su-He. Chris respondeu dizendo que também sempre sentiu a falta dela, mas nunca teve coragem de procurá-la, com medo de que ela não acreditasse que ele ainda estivesse vivo.
Mas eu espero que você acredite em mim. Você não imagina o quanto eu caminhei para conseguir te encontrar. Nesse instante, Eli percebeu algo errado e um tom frio surgiu em sua voz. Su-hee, porém, não notou nada. Abraçando Chris com força, disse: eu acredito em você. Só o fato de você estar vivo já é suficiente. Ao ouvir isso, Chris ergueu a mão de Su-hee com delicadeza. Fico feliz em ouvir você dizer isso. Você sempre será a minha princesa. Enquanto falava, ele se inclinou de forma elegante. Porém, no instante seguinte, revelou subitamente as presas, abrindo a boca com uma expressão estranhamente insana. Su-hee ainda estava paralisada. No momento seguinte, uma grande mão apertou o pescoço de Chris. Ao ver que era Eli, Su-hee questionou imediatamente: o que você está fazendo? Eli não respondeu. Apenas encarou Chris com fúria. Seu desgraçado, fique longe da Su-hee. Chris apenas arqueou os lábios em um sorriso ambíguo. Com facilidade, afastou a mão de Eli. Quem deveria se afastar é você. Su-hee ficou ao lado, sem saber o que fazer, tomada pela ansiedade. No instante seguinte, Sokka caiu entre os dois. Sem dizer uma palavra, ele lançou um soco contra Chris. Mesmo assim, Chris permaneceu completamente calmo. Ele segurou o pulso de Sokka e o arremessou para longe. Ao ver aquilo, Su-hee gritou aflita: Chris, o que você está? Antes que terminasse, Chris a interrompeu. Su-hee, eu estou te salvando você das mãos desses vampiros. Enquanto falava, os outros avançaram ao mesmo tempo. Chris manteve a calma, desviando com facilidade dos ataques de Yan e Soren. Em seguida, contra-atacou com um soco direto no abdômen de Soren. Logo depois, os punhos de Gino e Shan chegaram até ele, mas Chris bloqueou ambos sem esforço, um com cada mão. Ele soltou uma risada leve. Que decepção. É só isso que vocês conseguem agora. Pelo visto, não se lembram de nada. Antes que terminasse a frase, uma substância negra emergiu do chão e se enrolou em seus tornozelos. Em um instante, ela subiu até o seu pescoço. Era a habilidade de Noah. Noah controlava a matéria sombria, restringindo à força os movimentos de Chris. Quem é você? E por que está atrás da Su-hee? O rosto de Chris permaneceu impassível. Então vocês realmente não sabem de nada. Nesse momento, Pan e seu grupo finalmente chegaram. Su-hee, você está bem? Chris abriu um sorriso cheio de ironia. No segundo seguinte, uma intensa energia roxa explodiu, cobrindo um raio de 100 metros. Quando a explosão cessou, todos estavam caídos no chão. Eli foi o primeiro a recobrar a consciência, enquanto Pan começou a procurar Su-hee desesperadamente. Só então Eli percebeu: Su-hee havia desaparecido. Enquanto isso, Su-hee já havia sido levada por Chris para mais de 100 metros dali. Ela se debatia com força em seus braços. Por que você está fazendo isso? Ao ouvir isso, Chris mostrou um olhar cheio de ternura. Eu não disse: estou te protegendo, impedindo que aqueles vampiros te machuquem. Su-hee ficou em silêncio. A cena de Eli bebendo sangue surgiu em sua mente, e ela simplesmente não conseguiu refutar. Chris continuou a insistir em tom baixo: eu sou o único amigo que sempre acreditou em você. Então você também deveria acreditar em mim. Mas Su-hee percebeu de repente que nenhum daqueles supostos protagonistas era humano. Tomada pela raiva, ela saiu correndo, apenas para ser raptada pelo amigo de infância que havia morrido há 10 anos, enquanto Eli ainda os perseguia. Eli não hesitou. Avançou direto, tentando arrancar a cabeça de Chris com suas garras. Com Su-hee nos braços, Chris não conseguia se defender de frente. No instante em que as garras de Eli estavam prestes a alcançá-lo, Su-hee gritou com todas as forças: Eli! Não pode, Eli! Imediatamente, o corpo de Eli ficou paralisado no lugar. Um brilho cruel atravessou os olhos de Chris. No segundo seguinte, ele desferiu um chute pesado contra Eli. Su-hee gritou desesperada: Eli! Ela empurrou Chris e correu direto na direção de Eli. Porém, no instante seguinte, Chris a agarrou novamente. Com a voz fria, ele questionou: por que você vai atrás daquele cara? Você já esqueceu por quem eu morri? Ao ouvir isso, o coração de Su-hee estremeceu, mas ela reagiu imediatamente. Você não é um Chris. Quem é você de verdade? Diante disso, Chris sorriu de leve. Ele claramente não pretendia mais fingir. Seu rosto assumiu uma expressão grotesca. Então, quem você acha que eu sou? Enquanto falava, ele voltou a exibir seus 2 caninos afiados. Su-hee ficou paralisada de medo no mesmo instante. No segundo seguinte, Chris avançou para mordê-la e franziu a testa. Gosto. Estárrado. Ao erguer o olhar, percebeu que havia mordido o braço de Soren. Em seguida, estendeu a mão e apertou o pescoço de Soren com força. Vendo Soren cada vez mais sufocado, Su-hee tentou correr para ajudar, mas foi lançada longe por um tapa de Chris, voando vários metros. Ela caiu pesadamente no chão e ficou imóvel.
Ao ver isso, a fúria de Soren explodiu. Em poucos instantes, ele se transformou em um lobo gigantesco. Surre recobrou a consciência nesse momento e ficou em choque ao ver a forma de Soren. Soren não hesitou, cravou uma garra no peito de Chris. Em seguida, abriu as mandíbulas e mordeu com força o pescoço dele. Ainda assim, mesmo transformado em lobo, Soren não foi páreo para Chris, que o arremessou longe com um único movimento brutal. O corpo dele deslizou pelo chão por mais de 10 metros. A cena fez Surre gritar em desespero. Ao mesmo tempo, Chris também estava gravemente ferido e o grupo de Pan finalmente chegou. A impaciência estava estampada no rosto de Chris quando ele se preparou para atacar novamente. No instante seguinte, Surre o impediu. A expressão de Chris ficou fria e decisiva. Eu não queria fazer isso com você, mas já que está me atrapalhando, vou te deixar aleijada primeiro. No momento em que o ataque estava prestes a atingir Surre, Eli surgiu de repente e a puxou para seus braços. Ainda assim, suas costas receberam em cheio o golpe de Chris. Foi então que Pan e os outros perceberam que o inimigo frente não era um vampiro comum. Um após o outro, eles se transformaram em lobos gigantes, liberando todo o seu poder. No breve instante em que Chris se distraiu por causa de Surre, Pan e os demais lobos avançaram direto contra ele. Cada um mordeu uma parte diferente do corpo de Chris. Porém, no segundo seguinte, uma energia avassaladora explodiu do corpo de Chris. Nesse momento, várias marcas de garras profundas, quase até o osso, estavam cravadas nas costas de Eli. Mesmo assim, a primeira coisa que ele fez foi perguntar, preocupado, sobre os ferimentos de Surre. Ao ver aquilo, Surre não conseguiu mais conter o medo e caiu no choro. Eli, eu já não consigo distinguir. Aquele não era o Chris que eu conhecia. Chris que eu conhecia não era alguém que bebia sangue. Ela não conseguiu terminar a última palavra, mas Eli entendeu o que ela queria dizer. Ele começou a se desculpar repetidamente. Desculpa, Surre. Desculpa, eu acabei sendo esse tipo de existência. Mesmo que você me odeie para sempre, pode pelo menos me deixar te levar embora agora? Quero te levar para um lugar mais seguro. Naquele momento, o imponente vampiro Eli chorava sem conseguir se conter. Surre olhou para ele, mas não respondeu de imediato. Enquanto isso, Pan e os outros ainda lutavam ferozmente contra Chris. Depois de conseguirem recuá-lo, ficou claro que Chris já estava no limite. Antes mesmo de recuperar o fôlego, Zaka pousou ao lado dele. Chris tentou atacar, mas percebeu que seus pés já estavam completamente imobilizados. Os quatro, todos exceto Noah, avançaram juntos. A expressão de Chris tornou-se cada vez mais distorcida quando uma intensa luz roxa explodiu de seu corpo, cobrindo toda a floresta e iluminando a noite como se fosse dia. Quando todos recuperaram a visão, Chris já havia desaparecido. Ian foi o primeiro a reagir e começou a procurar Surre. Nesse momento, Surre já havia corrido para longe junto com Eli. A luz da lua envolvia os dois, criando um clima quase íntimo. Eli, líder do grupo de vampiros, havia guiado os outros 6 desde a infância, lutando para sobreviver em um mundo dominado por humanos. Apesar de ser um vampiro, ele nunca machucava inocentes. Quando sentia fome, alimentava-se apenas de pequenos animais, como galinhas ou patos. Mas diante de inimigos, nunca demonstrava piedade, especialmente contra vampiros malignos, que eliminava sem hesitação. Ainda assim, aquele Eli tão poderoso agora chorava como uma criança. Ao ver esse lado dele, Surre ficou sem saber como reagir. Eli então contou a ela a história dos 7. Depois de fugirem do Instituto Baoyu, passaram a esconder suas identidades, principalmente dela, Surre. Mais do que temer que outros descobrissem que eram vampiros, eles temiam que ela se decepcionasse com eles. Ao ouvir isso, a mente de Surre entrou em confusão. Ela ainda não conseguia aceitar que Eli e os outros fossem todos vampiros. Sem se conter, ela perguntou: você não disse que cresceram juntos no Instituto Baoyu? Então como se tornaram vampiros? Foram mordidos quando eram crianças? Eli mostrou a mesma expressão perdida. Nós também não sabemos. Por que nos tornamos vampiros? Não sabemos de nada. A partir de certo dia, simplesmente nos tornamos assim. Aquele lugar chamado de instituto era, na verdade, onde fomos mantidos presos durante a infância. Quanto ao que realmente somos ou como nos tornamos vampiros, até hoje não temos respostas. E somos diferentes dos vampiros comuns. Luz do sol, cruzes e até água benta não têm nenhum efeito sobre nós. Ao ouvir isso, Surre perguntou aflita: então como vocês souberam que eram vampiros? Mesmo que todos tenham habilidades especiais, não poderia ser como eu, apenas humanos especiais? Eli respondeu sem muita esperança: porque sentimos desejo por sangue. Fora o sangue, não queremos comer mais nada. E mesmo que não comamos absolutamente nada, não morremos. Depois de ouvir isso, a decepção ficou evidente no rosto de Surre.
Eli continuou com dor na voz, mas só bebemos sangue no dia do nosso aniversário, uma vez por ano, e apenas o sangue de animais que já estão mortos. Nunca ferimos humanos. Quase suplicando, Eli pediu que Surrey acreditasse nele e disse que faria o possível para conquistar sua confiança. Ainda confusa, Surrey perguntou: então por que vocês vieram me salvar? Você não teve medo de eu te odiar ou de contar o segredo de vocês para o resto da escola? Porque eu senti que precisava te salvar. Desde o primeiro momento em que te vi, eu senti que esse era o meu destino. Quem eu sou, que tipo de vida devo viver, qual é o propósito da minha existência? Sem saber nada disso, pela primeira vez eu tive uma resposta clara. Eu nasci para te proteger e vou viver para te proteger. Depois de dizer isso, o rosto de Eli ficou vermelho sem que ele percebesse. Ao ouvir aquelas palavras, o coração de Surrey também começou a bater acelerado. De repente ela falou: Eli, você quer me morder? As pupilas de Eli se contraíram imediatamente. Não posso. Ele desviou o olhar, com medo de perder o controle. Vendo isso, Surrey puxou de leve a roupa dele. Com expressão sincera, ela disse: eu confio em você. Alguns minutos depois, o luar se espalhava pela floresta. Os lábios de Eli estavam encostados no pescoço de Surrey. No pequeno bosque, a luz da lua iluminava cada folha, e um homem e uma mulher estavam sentados junto ao tronco de uma árvore. A garota estava corada, com os olhos bem abertos. O garoto também estava ruborizado, com os olhos firmemente fechados. Após alguns instantes, Eli se afastou do pescoço de Surrey a contragosto. Só levantar a cabeça quase esgotou toda a força de Eli. Ele perguntou em voz baixa: Surrey, você está bem? Surrey assentiu suavemente. Estou bem. Você só encostou os lábios. E você, Eli? Parece tão cansado. Você quer mesmo beber o meu sangue? Ao ouvir isso, Eli abaixou a cabeça, envergonhado. Se eu disser que não houve impulso nenhum, estaria mentindo. Mas mais do que isso, eu tenho medo de perder sua confiança outra vez. Mesmo sabendo que sou um vampiro, você ainda escolheu confiar em mim. Eu não quero decepcionar alguém como você. Você não me decepcionou. As palavras de Surrey atingiram Eli em cheio. Eli, você nunca me decepcionou. Você sabe disso. Antes eu odiava vampiros mais do que qualquer outra pessoa. Porque naquela época eu achava que todos eram perigosos. Mas desta vez, e tantas outras antes, foi sempre você quem veio me salvar. Quando você veio me proteger, eu fiquei realmente feliz. Mesmo sendo um vampiro, eu não te odeio. Na verdade, não odeio nenhum de vocês. E me desculpa, eu fui dura demais agora há pouco. Já que agora nos entendemos, espero que possamos ser mais próximos do que antes. Ao ouvir isso, Eli ficou imóvel por alguns segundos. Só depois de um tempo ele conseguiu acreditar que não tinha entendido errado. Nesse momento, a voz aflita de Zaka soou na mente de Eli. Eli, aquele cara desapareceu. Você está com a Surrey agora, certo? Ela, está bem? Eli respondeu com um pouco de culpa. Ela está bem. Ao saber da situação, Zaka disse imediatamente que iria encontrar Eli. Eli ficou surpreso. Vocês vão vir agora? Zaka então percebeu o problema. A Surrey provavelmente não iria querer que a gente fosse até lá, né? Os outros também ficaram hesitantes. Eli virou-se para Surrey e perguntou o que ela achava. Eli, diz para eles que nós vamos até lá. Alguns minutos depois, Surrey e Eli retornaram para junto do grupo. O grupo de Pan foi o primeiro a se aproximar, dizendo para Surrey não se preocupar com eles, afinal eram bem fortes. Mas logo em seguida, a expressão de Pan ficou pesada. Ele contou a verdade, que eles eram lobisomens. Surrey ficou surpresa, já que não tinha visto a transformação naquele momento. Pan explicou que eles escondiam a identidade de todos e que também era difícil contar isso a ela, assim como tinha sido para Eli. Ao ouvir isso, Surrey se emocionou e começou a chorar. Eu não odeio vocês, não importa o que sejam lobisomens ou vampiros. Enquanto falava, Surrey olhou para Solem e os outros mais adiante. Eles estavam apreensivos e confusos, até que Surrey chamou cada um deles pelo nome. Eu sou muito grata a todos vocês. Desde pequena eu escondo minhas habilidades, mas vocês me aceitaram mesmo assim. Isso me deixa muito feliz e muito agradecida. Então, desta vez, vocês podem me dar uma chance como essa? Depois de ouvir aquilo, todos ficaram confusos, sem saber como reagir. Gino foi o primeiro a falar. Claro. Na verdade, somos nós que devemos agradecer. Espero que daqui pra frente possamos ser amigos ainda melhores. No calor intenso do verão, não há nada melhor para os garotos do que se dedicar ao treino, de melhor ainda quando a garota de quem gostam aparece para torcer. Assim que Surrey chegou, Shin correu animado para recebê-la. Surrey estava prestes a perguntar se o treino tinha ido bem quando Ian se meteu no meio de repente. Não se preocupe, Surrey. Vou dedicar a vitória a você. Surrey assentiu rapidamente e ao mesmo tempo percebeu Eli se aproximando.
Eli disse que todos dariam o máximo por Surre. Ao ouvir isso, o rosto dela ficou vermelho de vergonha. Nesse momento, uma voz irritada interrompeu: ficar aqui é perigoso. É melhor não vir. Surre sorriu de leve. Então, Solen, você está preocupado que eu me machuque? Solen claramente não esperava ouvir aquilo. Ele virou o rosto, todo orgulhoso. Nada disso. É que com você é que a gente fica distraído. Vai atrapalhar a partida. Surre continuou sorrindo. Então, você se importa comigo, não é? O rosto de Solen ficou vermelho na hora e ele ficou sem palavras por um instante. Solen, depois que o treino acabar, podemos conversar um pouco? O convite inesperado despertou nele uma sensação estranha e difícil de definir. Após o treino, ele apareceu no canteiro de flores, como havia prometido. Com um ar orgulhoso, perguntou: pra que me chamou? Surre sorriu sem graça. Por que você não trocou de roupa antes de vir? Solen a interrompeu. Vai direto ao assunto. Ao ouvir isso, Surre parou de enrolar. Eu queria dizer duas coisas, obrigada, e me desculpa. Principalmente com você. Eu ouvi dizer que antes ninguém sabia que você podia virar um lobisomem. Eles descobriram por causa do dia em que você me salvou. Solen não deixou ela terminar. Eu só me transformei porque aquele cara era nojento. Não teve nada a ver com você. Mas que é aquele sujeito, afinal? Por que ele te levou? Surre abaixou a cabeça. Eu também não sei. Chris foi meu único amigo de infância. Eu não sei por que ele se tornou assim, nem porque quis me levar. Agora eu tenho medo que ele apareça de novo. Mas ao mesmo tempo acho esse medo triste, porque ele já foi a pessoa mais preciosa da minha vida. Ao ouvir isso, Solen levantou uma dúvida. Será que você não confundiu a pessoa? Talvez eles só sejam parecidos. Surre balançou a cabeça. Mas ele sabia de um segredo que só eu e o Chris conhecíamos. Eu nunca contei isso a mais ninguém. Quer dizer, eu mencionei uma vez ao Reli, mas fora isso ninguém mais sabia. De repente, Surre se lembrou de algo. Chris já tinha aparecido em um sonho seu antes e para fazê-lo reconhecê-la, ela acabou revelando aquele segredo. Ao perceber isso, um arrepio percorreu seu corpo. Vendo a confusão de Solen, Surre continuou explicando. Às vezes eu tenho sonhos extremamente vívidos, tão reais que consigo lembrar das sensações e até dos cheiros. O rosto de Solen ficou sério. Você tem certeza de que aquilo foi mesmo um sonho? A pergunta deixou Surre paralisada, e ela se lembrou de algo que Chris lhe disse quando eram crianças. Ouvi dizer que você se mudou várias vezes, quase não saía de casa durante o dia, mas à noite sempre andava sozinha por aí. Mas quanto mais pensava, menos sentido fazia. Se fosse sonambulismo, o tempo não batia, e não havia como chegar à praia tão rápido. Quanto mais refletia, mais medo sentia, mas ainda assim não encontrava uma explicação. Vendo isso, Solen tentou tranquilizá-la. Se aquele cara aparecer de novo, quer dizer, se aparecer, nós não vamos deixar ele escapar. Surre olhou para Solen com emoção. Obrigada, Solen. Tanto naquela época, quanto agora. O rosto de Solen voltou a ficar vermelho e ele apressou Surre para entrar e descansar. Só depois que ela se foi, ele suspirou em voz baixa. Por que vocês vieram até a escola dos outros? E ainda por cima a essa hora?